Olá! Bem-vindos à última flor do Lácio. Hoje vamos falar de algo sublime e encantador: a poesia. Mas antes de saborearmos os versos, vamos entender a diferença entre poesia e poema. Imaginem a poesia como um sentimento que nasce na alma, um sussurro do coração. Já o poema é a forma que a poesia assume, como se fosse uma roupa que ela veste para se mostrar ao mundo. É a materialização da poesia em palavras, versos e estrofes. Pensem em Fernando Pessoa, um poeta completo que explorou diversas formas de poesia em seus poemas. O verso é a base da poesia, como tijolos que constroem uma casa. É a unidade rítmica formada por uma sequência de palavras, que pode ter tamanhos e sonoridades diferentes. Um exemplo clássico é o verso "Amor é fogo que arde sem se ver", de Luís Vaz de Camões. Cada verso é único e contribui para a melodia geral do poema. Se os versos são os tijolos, as estrofes são as paredes da nossa casa poética. Uma estrofe é um conjunto de versos, como se fossem parágrafos que organizam o poema visualmente e dão ritmo à leitura. Existem diversos tipos de estrofes, como o dístico, o terceto e o quarteto, cada um com sua própria musicalidade. A estrutura muda completamente a forma como a poesia nos toca. Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas brasileiros, era mestre em usar as estrofes para criar diferentes efeitos em seus poemas. As estrofes são como a arquitetura da poesia, definindo a forma, o ritmo e a organização das ideias. A rima é a cereja do bolo da poesia. É a repetição de sons iguais ou semelhantes no final ou no interior dos versos, criando uma melodia agradável aos nossos ouvidos. Existem diversos tipos de rimas. As pobres, que usam palavras da mesma classe gramatical. As ricas, que usam palavras de classes gramaticais diferentes. E as raras, que usam palavras incomuns. Um exemplo clássico de rima é o poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A rima é fundamental para criar musicalidade e beleza na poesia, tornando-a mais agradável de ler e ouvir. A métrica é como o compasso da música na poesia. É a contagem das sílabas poéticas em um verso, criando um ritmo e uma cadência específicos. Os versos mais comuns na poesia portuguesa são os decassílabos, com 10 sílabas, e os alexandrinos, com 12 sílabas. Imaginem a diferença entre um poema com versos curtos e outro com versos longos. A métrica rigorosa do soneto cria um ritmo elegante e sofisticado, perfeito para expressar sentimentos profundos. A métrica é como um jogo de encaixe, em que cada sílaba tem seu lugar e sua função. O ritmo é a alma da poesia. É o resultado da combinação da métrica, da rima e de outros recursos sonoros, como a aliteração e a assonância. É o ritmo que nos faz sentir a música das palavras e nos emocionar com a poesia. Imaginem um poema sem ritmo, como se fosse uma pessoa sem batimentos cardíacos. Um exemplo clássico de ritmo na poesia brasileira é a obra de Cecília Meirelles, conhecida por sua musicalidade e delicadeza. O ritmo é o que torna a poesia uma arte tão poderosa e emocionante, e é marcado pela alternância entre sílabas tônicas e átonas. Chegamos ao final da nossa viagem pelo mundo da poesia. Vimos que a poesia é a arte de expressar emoções e ideias através da linguagem, e que o poema é a materialização da poesia em palavras. Conhecemos os versos, as estrofes, a rima, a métrica e o ritmo, elementos que juntos constroem a melodia e o significado do poema. Para quem quer se aventurar nesse jardim mágico, recomendo a leitura de grandes poetas como Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Gonçalves Dias.
Abram seus corações para a poesia e deixem-se encantar.